Vamos mergulhar hoje numa história que parece ter sido escrita ontem. É sobre liderança, sobre decisões difíceis e sobre as consequências de pedir um conselho quando, no fundo, a gente já decidiu o que fazer. É um verdadeiro drama humano, lá do livro de Jeremias, que mostra uma escolha de altíssimo risco. Essa pergunta é o coração de tudo. Pensa bem, quantas vezes um conselho é pedido não para buscar uma luz, mas só para ter uma validação do que já está decidido? É exatamente esse o dilema que um grupo de pessoas desesperadas está prestes a encarar. Ok, vamos tentar imaginar a cena. Jerusalém caiu. O que sobrou do povo de Judá é um pequeno grupo completamente assustado, sem a menor ideia do que fazer. O futuro é uma tela em branco e a sobrevivência deles está por um fio. É nesse clima que surge um apelo desesperado. No meio desse caos todo, eles procuram a única autoridade que ainda lhes resta, o profeta Jeremias. Estão numa encruzilhada, e a pergunta é bem simples, bem direta. Para onde a gente vai? O que a gente faz para sobreviver? Vamos dar uma olhada mais de perto nisso aqui. O pedido parece muito sincero, não parece? Pedir uma orientação divina no pior momento da vida soa como um ato de fé, de humildade, pelo menos à primeira vista. Jeremias, como era de se esperar de um profeta, concorda em orar. Ele deixa bem claro, ele vai ser só o mensageiro, vai entregar a palavra de Deus sem tirar nem pôr. A verdade nua e crua. E aqui, olha, aqui está o ponto-chave de tudo. A promessa dele já total, é absoluta. Seja boa ou seja má, a gente vai obedecer. Eles juram obediência incondicional, acreditando que só assim tudo lhes correria bem. Essa promessa é o eixo onde toda a história vai gerar. Guardem bem isso. E então, silêncio. A resposta não vem na hora. Por 10 longos dias, o povo fica esperando, naquela agonia. Dá para imaginar a tensão aumentando a cada dia que passava, enquanto Jeremias esperava a palavra de Deus? Finalmente, a resposta chega. E ela apresenta um caminho bem claro. A primeira opção é a mais surpreendente: o caminho da vida. Basicamente, fiquem e sejam salvos. E o interessante é que o conselho vai totalmente contra o medo deles. A mensagem era: fiquem aqui mesmo, em Judá. Isso significava viver sob o domínio da Babilônia, a nação que tinha acabado de destruir tudo. Era o lugar que eles mais temiam. Mas essa escolha vinha com uma grande promessa. E que promessa, hein? Era uma mensagem de proteção, de reconstrução, de presença divina. A ideia era muito clara. Aquele lugar que parecia ser o lugar do medo seria, na verdade, o lugar da segurança, porque era ali que eles teriam proteção. Mas, claro, havia um segundo caminho. E o contraste é gritante. Fujam e pereçam. Era exatamente a rota que eles queriam seguir. E ela vinha com um aviso terrível. O Egito, na cabeça deles, representava segurança, um lugar longe da Babilônia, onde eles achavam que estariam livres da guerra, da fome. Era a tentativa de fugir do medo por conta própria, sabe? O plano B, que na verdade sempre foi o plano A. E aqui a ironia é trágica. As mesmas coisas de que eles estavam tentando fugir, a espada e a fome, iriam encontrá-los justamente no lugar que eles escolheram como refúgio. A profecia para quem decidisse fugir era direta, brutal, sem nenhuma esperança. E é neste ponto que a história dá uma virada de 180 graus. Com os dois caminhos na mesa, Jeremias revela a verdade por trás daquele pedido inicial. Aquele apelo que parecia tão humilde era, na verdade, uma promessa totalmente enganosa. A acusação é fortíssima. Jeremias expõe a hipocrisia deles na cara. Eles não estavam buscando orientação, estavam buscando permissão. Não queriam saber a vontade de Deus, queriam a bênção de Deus para a sua própria vontade. Jeremias, então, basicamente desmonta o teatro deles passo a passo. Primeiro, o pedido de orientação. Segundo, a promessa de obedecer a qualquer custo. E o terceiro passo, o pulo do gato, a intenção de desobedecer desde o início. Eles criaram toda uma encenação para validar uma decisão que já estava tomada. O maior engano não foi contra Jeremias, foi contra eles mesmos. E este é o veredito final. O destino deles estava selado, não por um decreto de cima, mas como uma consequência direta da desobediência. O desejo de seguir o próprio caminho, custe o que custar, transforma o lugar dos sonhos no lugar da destruição.
A história, no fim das contas, nos deixa com essa pulga atrás da orelha. É melhor ter a resposta que se quer ou a resposta que se precisa. A tragédia desse povo não foi ter sentido medo. O problema foi deixar que o medo os levasse a rejeitar a única resposta que poderia de fato salvá-los. Uma lição e tanto sobre a difícil tarefa de realmente saber ouvir.